Olá a todos. Iniciemos mais esse nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Bom, hoje falaremos de um tema meio conturbado, as paixões. Tema esse que causa tanta dúvida em muitos de nós. Afinal, paixão é bom ou é ruim? Paixão nos move, nos impulsiona para o bem ou para o mal? Eu lhes pergunto isso porque o conceito comum de paixão traz uma conotação bastante negativa. Costuma-se associar a paixão ao desequilíbrio, ao tumulto emocional ou até mesmo aos desvios patológicos do sentimento, sendo mesmo frequente a gente ouvir frases como: isso não é amor, é paixão. Essa pessoa está cega de paixão. Primeiro, vamos entender por que Deus criou as paixões. É isso mesmo, Deus criou as paixões. Para isso, temos de pegar uma ajuda no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, sobre o bem e o mal. Lá está escrito que as raízes das paixões e mesmo dos vícios se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Primeiro temos os animais, que, como não possuem a vida intelectual e nem o livre-arbítrio, só dispõem de instinto. Por isso, eles não erram, eles não causam o mal moral. Já nós, humanos, nas primeiras fases da nossa existência corpórea, devemos atender somente às exigências materiais, e para isso o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da nossa espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas propulsoras da alma no período inicial do seu desenvolvimento, instinto e paixões podem se confundir nos seus efeitos, mas há grandes diferenças entre ambos. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Pode, ao final de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca é prejudicial. Ele se enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, primeiras encarnações do espírito, portanto, elas têm de comum com o instinto de atuarem nas criaturas através de uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo.
O que diferencia as paixões do instinto é que são individuais e não produzem, como o instinto, efeitos gerais e uniformes. Todos nós, seres humanos, por exemplo, temos o instinto de respirarmos e piscarmos os olhos sem pensarmos. Isso é geral e uniforme. Mas um de nós pode, individualmente dizendo, ter a paixão de contribuir para toda a humanidade, desenvolvendo uma vacina, o que é maravilhoso. E outro pode ter a paixão de dominar um povoado ou uma comunidade para exercer o seu orgulho e o seu egoísmo, que é péssimo. As paixões são úteis como estimulante da nossa forma de viver e atuar, mas podem ser positivas ou negativas para o progresso do espírito, dependendo de como nossa razão as controla. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, pode ser muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo, já as paixões só podem ser domadas pelo esforço da vontade. É assim que o assunto paixões começa a ser tratado no Livro dos Espíritos, na pergunta 907. Lá, nessa pergunta, Kardec diz, abre aspas, será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Fecha aspas. Olha que pergunta interessante de Kardec. Os espíritos superiores sabiamente disseram que não. O problema está no excesso das paixões. Como já falamos, Deus nos introduziu a paixão para nos motivar a grandes realizações. O problema é quando abusamos da paixão. E os espíritos superiores ainda disseram mais, que o limite entre o bem e o mal das paixões está em quem governa quem. Se nós governamos a paixão, ela é do bem. Se a paixão nos governa, ela é do mal. Kardec comenta na pergunta 908 que todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. O mal está no excesso da paixão e não nela em si. Toda paixão que nos aproxima da nossa natureza animal nos afasta da nossa espiritual. Bom, então, até agora podemos tirar algumas lições do que nos ensinaram os espíritos superiores e Kardec através de seus comentários. Primeira lição: a paixão está sempre no exagero, no excesso de condições que são naturais em nossa vida, tais como gostar de algo, gostar de alguém e precisar de coisas que são fundamentais para a nossa sobrevivência, como nos alimentarmos e trabalharmos. Segunda lição: em si mesma, a paixão não é um mal, mas pode se tornar um mal quando traz algum tipo de dano, de prejuízo, seja material, emocional ou espiritual, para o próprio indivíduo ou para outras pessoas. Terceira lição. Há boas paixões, que são aquelas que nos levam à realização de grandes coisas, mas uma paixão só será genuinamente boa se apenas produzir o bem. Se o excesso de um sentimento produzir boas coisas de um lado, mas como efeito colateral coisas más de outro, não faz sentido achar que ele é bom. Quarta lição. Didaticamente, as paixões podem estar relacionadas a sentimentos ou necessidades. Vamos a alguns exemplos?
Paixões como excessos de sentimentos. Paixão pelo futebol, pelo jogo de cartas, por apostas, por política partidária, pela religião, por parceiros, por filhos, tantas outras. E exemplos de paixões como excesso de necessidades, gula, dependências químicas, alcoolismo, hipersexualidade, vaidade exagerada, fixação no e pelo poder. Dentre todas as consequências perversas das paixões, podemos destacar uma: a perda da consciência. O apaixonado perde a capacidade de julgar logicamente, de avaliar as coisas de forma racional, de pensar com lucidez. Assim, o perdido na paixão não identifica em si mesmo atitudes gravemente equivocadas, que são óbvias para todo mundo, mas que o pensamento perturbado dele o impede de discernir. E qual a receita para vencermos esse lado negro das paixões? Os espíritos superiores, ainda no Livro dos Espíritos, falam disso na pergunta 909. Dizem para nos esforçarmos para vencer as más inclinações. Eles alertam, contudo, para que tenhamos realmente a vontade de vencer as paixões, não só dizendo isso da boca para fora. Vamos lá. Então, agora eu vou dar algumas dicas para combatermos as más paixões. Primeira, na Revista Espírita de dezembro de 1864, Kardec sugere, recomenda as reuniões com grupos de pessoas que, onde se cultiva a verdade, se preza a justiça e se busca a solidariedade em função de um ou outro problema relacionado à paixão. Hoje nós chamamos essas reuniões de grupos de apoio, que a literatura diz terem surgido no final dos anos 30 do século XX. Portanto, mais de 70 anos depois da recomendação de Kardec, com o surgimento da Associação Britânica de Diabetes e as associações de alcoólicos anônimos. Kardec dizia que nessas reuniões homogêneas e simpáticas é possível obter novas forças morais e recuperar as perdas fluídicas acontecidas diariamente pela irradiação do pensamento. Outra dica, e talvez essa devesse ser a primeira dica, devia estar em primeiro lugar, a oração sincera. Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, a prece é o orvalho divino que suaviza o calor das paixões. Fecha aspas. Precisa dizer mais alguma coisa? Vamos lá. Mais um fator, mais uma dica. Ela é muito importante, que é o estudo permanente da doutrina espírita. A Revista Espírita de julho de 1863 conta o caso de um jovem de 23 anos, que era muito inteligente, mas com uma disposição irresistível para cólera, para raiva, desde a sua infância. Por qualquer motivo, como por exemplo, quando ele entrava em casa e não encontrava imediatamente o que ele queria, ou se uma coisa não estivesse em seu lugar habitual, ou mesmo se o que tivesse pedido não estivesse pronto na hora, ele brigava e esbravejava. Um dia ele chegou a tal ponto que, no auge da sua raiva, ele se atirou contra a mãe, dizendo-lhe: Vá embora, ou eu te mato. Bom, esse jovem, com apenas 2 meses estudando o Espiritismo, assimilou com tanta rapidez as lições da doutrina
que ele se transformou moralmente. Desde então, muitas ocasiões surgiram que antes o teriam enfurecido, nas quais ele se manteve impassível e indiferente, para grande espanto da sua mãe. Ele sentia, assim, o sangue ferver e subir-lhe a cabeça, mas por sua vontade ele se controlava. Bom, o exemplo desse rapaz nos faz lembrar de uma quarta dica fundamental que ele praticava devido ao estudo do Espiritismo: o autocontrole. O autocontrole como um instrumento da nossa vontade. Os espíritos superiores nos avisam que só aqueles que compreendem sua natureza espiritual é que procuram reprimir suas paixões. Afinal, vencer as más paixões é, é uma vitória do nosso espírito sobre a matéria. Então, eu gostaria de agora, num fechamento, resumir a ordem dos fatores relacionados a paixões da seguinte maneira: nos homens, conforme o instinto se enfraquece, à medida que a inteligência se desenvolve, surgem as paixões. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades aparecem, a princípio semi-morais e semi-materiais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Sai do domínio dela, matéria, avança pelo caminho da evolução, até chegar a ser perfectível. Lembrando que realmente perfeito por completo só Deus. Concluímos que os espíritos, no final da sua cadeia evolutiva, deixam de ter paixões, pois não mais dependem delas para se motivarem, para se automotivarem, porque eles já são puros em amor e caridade. Bom, eu termino o nosso encontro de hoje lembrando-os da nossa missão de bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse Evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e, assim, nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva
os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão,
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.